O Anticristo. É conveniente aprofundar um pouco mais no relacionado com nossa psique. Temos conversado muito sobre o ego, o eu, o mim mesmo, o si mesmo, mas hoje, vamos penetrar em outros aspectos ainda mais profundos. Víamos, em nossa palestra passada, que na antiga Pérsia se rendia culto a Ahriman. Indubitavelmente, tal culto não era próprio dos ários, senão de certa quantidade de gentes, sobreviventes da submersa Atlântida. Quero referir-me, em forma enfática, aos turanios. Inquestionavelmente, para eles, Ahriman era o centro vital de seu culto. Steiner fala das forças ahrimânicas e muitos outros autores estudam tais forças. Dizíamos, em nossa passada cátedra, que Lúcifer é o arcanjo fazedor de luz, que não é essa criatura antropomórfica que nos apresenta a clerigalia dogmática. Certamente, cada um de nós tem seu próprio Lúcifer, ele em si mesmo, é a reflexão do Logos ou de nosso Logoi interior, no fundo de nossa psique, a sombra, disséramos, de nosso Logoi, nas profundidades de nossa própria psique. É claro que quando não estávamos caídos, quando ainda vivíamos no Éden, este Lúcifer interior resplandecia em nossas profundidades, gloriosamente, mas quando cometemos o erro de comer daquele fruto do qual se nos disse, não comereis, então nosso Lúcifer íntimo caiu, converteu-se no diabo de que falam as teogonias. Que agora necessitamos branquear o diabo, é verdade, morrendo em si mesmos, aqui e agora. Quando logramos a dissolução do eu em forma radical, esse diabo das mitologias se branqueia, volta a resplandecer, converter-se no Lúcifer, no fazedor da luz, quando ele se mistura com nossa alma e nosso espírito nos transforma, por tal motivo, em arcanjos gloriosos. Ahriman é algo muito diferente, meus estimáveis irmãos, é o anverso da medalha de Lúcifer, é o aspecto negativo dele. Expressase na forma, esse fogo ahrimânico, dos antigos turanios da Pérsia. É a fatalidade, os poderes tenebrosos deste mundo. Propriamente, Ahriman está ainda mais além do ego mesmo. Dizíamos, em nossa passada reunião, que era o ego, mas hoje, avançando didaticamente, diríamos que é a base do ego, o fundamento, que está mais além do mim mesmo, é o iníquo, do que nos falará Paulo de Tarso nas Sagradas Escrituras, o homem de pecado, a antítese, disséramos, ou o anverso da medalha em relação, precisamente, com o Filho do Homem, o Anticristo. No Apocalipse de São João, falase da besta de 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças são os 7 pecados capitais: ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, com todas suas derivações. Quanto aos 10 chifres, representam a roda do Sansara. Isto significa que gira incessantemente. Por isso se diz que sobe do abismo e vai à perdição, corresponde à roda do Sansara. Devemos refletir nisto profundamente. Falase de outra besta que tem 2 chifres e disse que a primeira recebeu uma ferida em uma de suas 7 cabeças, ferida de espada, mas que sarou e que as multidões, todas, se maravilharam do poder da besta, que foi ferida e viveu. Há que saber compreender que pode acabar com os elementos que constituem o ego, e no entanto, ressuscitam na besta, no anticristo, no monstro das 7 cabeças. Quando se tem aniquilado, absolutamente, aos demônios da ira, é como se tivesse ferido uma das cabeças da besta, mas logo se fortifica tal defeito em dita cabeça e a besta vive. É como se acaba com a cobiça em todas as 49 regiões do subconsciente. Quando se aniquilam os elementos inumanos da cobiça, a mesma revive com mais força em outra das cabeças da besta e assim sucessivamente. Quando um homem tem logrado morrer totalmente em si mesmo, fica besta. Por isso se tem dito, meus queridos irmãos, que antes de vir o Cristo, vem o Anticristo, antes de que o Cristo ressuscite em um homem, manifestase o Anticristo, a besta que deve ser morta. Bem, diz o Apocalipse, que, o que a espada fere, a espada há de morrer, quem a outros conduz ao cativeiro, é também conduzido ao cativeiro, que daí a paciência dos santos. Com isto se quer dizer que a base de infinita paciência, o Anticristo em nós pode ser morto, mas isto requer paciência e trabalho. Inquestionavelmente, o Anticristo faz milagres e prodígios enganosos, inventa bombas atômicas, assim é como faz chover fogo do céu. É cético por natureza e por instinto, terrivelmente materialista.
Quando se tem ouvido dizer que Ahriman seja místico? Nunca. Por isso os turanios, querendo dominar ao mundo, estabeleceram o culto de Ahriman, quer dizer, o culto do anticristo. Há duas ciências, de toda a eternidade. Uma é a ciência pura, que só a conhecem os perfeitos. A outra é a da besta, a do anticristo, terrivelmente cética e materialista, baseada no raciocínio subjetivo, não aceita nada que se pareça a Deus ou que se adore, espantosamente grosseira. Se vocês dão uma olhada no mundo atual, verão a ciência do anticristo por onde queira. E estava dito pelos melhores profetas da antiguidade, que chegaria o dia da grande apostasia, em que não se aceitaria nada semelhante a Deus, ou que se adorasse. Esse dia tem chegado, estamos nele. Depois da grande apostasia em que estamos, que tem crescido e crescerá ainda mais, virá o cataclismo final, assim está escrito por todos os grandes profetas do passado. O que necessitamos nós é compreensão suficiente como para não seguir a besta. Desgraçadamente, cada um de nós a leva no fundo de sua psique. Se só fosse uma besta externa, como supõem alguns, o problema não seria grave, mas o grave, irmãos, é que cada um a carrega e tem uma força terrível. Observem-se vocês a si mesmos e a descobrirão. Se vocês são sinceros consigo mesmos e meditam, se concentram em seu interior, tratando de auto-explorar-se, poderão evidenciar dois aspectos perfeitamente definidos. Um, sincero, o da mística verdadeira, o daquele que anela, o que quer de verdade autorrealizar-se, conhecer-se a si mesmo, mas há outro aspecto que vocês mesmos o têm sentido, que sabem que existe, o da besta, que rechaça estas coisas, que se opõe a estes anelos e que, ainda que um homem seja muito devoto e sincero, tem momentos em que, sendo assim, tão sincero, se maravilha de que haja nele algo em seu interior que se opõe definitivamente aos anelos espirituais. Ainda mais, que chega a rir de tais anelos. De maneira que há uma luta, disséramos, entre duas porções da psique, a que anela de verdade e que é a essência pura, e a de a besta, que se ri destas coisas, que é grosseiramente materialista, que não as aceita. Se vão ser sinceros consigo mesmos e se auto-exploram, poderão evidenciar a realidade do que eu lhes estou dizendo. E é que a besta, Ahriman, o anticristo, não está interessado em assuntos espirituais. Certamente, a ele o único que lhe interessa é a matéria física, densa, grosseira. Precisamente, o ateísmo marxista-leninista, o materialismo soviético, tem seu fundamento em Ahriman. Mas lhes digo, se necessita ser sinceros consigo mesmos, em vocês há uma parte que é fé e sentem em sua psique o anelo, mas há outra parte que a vocês mesmos não lhes agrada, mas existe, ainda que não lhes agrade, que é o escepticismo. Não existe sim existe isso, é a antítese do que vocês querem, e o mais grave é que vocês também são essa antítese. Obviamente, tal antítese é a do anticristo, a de Ahriman. Vocês sabem que a morbidade, por exemplo, a luxúria, é asquerosa, abominável, mas há algo na psique de vocês que se ri de seus anelos de castidade, que logra às vezes ganhar-lhes a partida, que se zomba de vocês, é Ahriman, a besta. Sabem vocês que a ira, por exemplo, é asquerosa, porque mediante a ira se perde a clarividência, se arruína. Vocês se propõem não ter ira, mas em qualquer momento estão trovejando e relampejando. Obviamente, não duvidam de que se trata dos eus e até logram controlá-los, mas algo surge no fundo, atrás destes eus, que se mofa de suas boas intenções. Um homem poderia acabar com a ira, e no entanto, em qualquer momento poderia senti-la, ainda havendo acabado, porque qualquer cabeça da besta, ferida por fio de espada, volta outra vez a curar-se, eis aí o poder da besta. Por isso é que todos se inclinam ante a besta e a adoram. É o anticristo. Quem supõe que o anticristo já nasceu na Ásia, por lá, e que vem rumo ao ocidente e que aparecerá em tal ano, fazendo maravilhas e prodígios, está completamente equivocado. O anticristo leva cada qual em seu interior, é a besta, é Ahriman, é, disséramos, o anverso da medalha do homem causal. Está formado por todas essas causas ancestrais, delituosas, que desde os antigos tempos temos criado, de vida em vida, é o aspecto negativo do homem causal. Assim pois, se somos sinceros,
Se somos honrados conosco mesmos, se temos o valor de auto-explorar-nos judiciosamente, viemos a descobrir que realmente o iníquo, do que nos fala Paulo de Tarso nas Sagradas Escrituras, somos cada um de nós. Tudo que cheire a Deus, que se adore, é motivo de burla para o iníquo. Observem-se vocês a si mesmos, têm seus momentos de mística, de oração, de devoção, são momentos deliciosos, mas de todos modos, na hora menos pensada surge o iníquo, que se ri de todas estas coisas. Quando vocês o veem, já é tarde, já se tem rido. E é que cada qual o leva em seu interior e é muito forte, muito poderoso, faz milagres e prodígios enganosos, tem inventado toda esta falsa ciência. E todos os sabichões de laboratórios de química, de física, de mecânica, de biologia, que não veem mais além de seus narizes, dizem, isso não existe, não está demonstrado. Aquilo? Bah, são lendas das gentes ignorantes de outros tempos, de antes, com uma soberba e um cinismo desconcertantes. Essa é a ciência do iníquo, do anticristo. A outra besta, diante do iníquo, que tem 2 chifres, é o ego, o eu, o mim mesmo, o si mesmo, e é-lhe dado fazer todas as maravilhas e sinais, diante da humanidade que defende ao iníquo, dotada de grande poder. Essas são as 2 bestas do Apocalipse de São João. Muitos logram destruir a primeira besta, se submetem às ordalhas da iniciação e o logram, mas muito raros são os que conseguem aniquilar ao iníquo, ao anticristo. Não há como a besta, diz a humanidade, e todo joelho se dobra ante a besta. Ela faz aviões ultrassônicos, foguetes que cruzam o espaço a velocidades gigantescas, ela cria soros, medicinas, elabora armas atômicas de todo tipo, a cintilante intelectualidade, aos líderes políticos, etc. Destruir ao iníquo, quem poderá? Quem será suficientemente forte como para destroçá-lo em si mesmo? Alguns o têm logrado, sim, mas depois têm delinquido. Tem tal força besta que pode ser morta e ressuscitar. Obviamente, o Filho do Homem, quando vem a este mundo, é sempre submetido à ignomínia, exposto a toda classe de vexações. Mas, quem é seu vejador? Quem lhe submete à ignomínia? A besta. Quando ele vem a este mundo, tem que entrar na besta, e a besta se mofa dele e lhe submete à ignomínia, é sua cárcere, é sua prisão. Se ele é valoroso, a besta é covarde, então é submetido à ignomínia. Se é casto, a besta não o é, e ele sofre o indizível. Mas quando a besta é morta, quando é lançada no lago ardente de fogo e enxofre, que é a morte segunda, o Filho do Homem ressuscite de entre os mortos e vive. Bem terão visto vocês como se representa ao divino rosto, a cabeça coroada de espinhos do Filho do Homem. Abundam em distintos lugares do mundo tais cabeças, vêm da idade de bronze, e é que o rosto do Filho do Homem é banhado em sangue pelas vexações que sofre, metido dentro da besta, há de sofrer até que a besta seja morta. Escrito está, pois, que antes de vir o Cristo, vem o Anticristo, em cada um de nós. E falando em forma coletiva direi, que antes de que venha a Idade de Ouro, o Anticristo se terá feito onipotente sobre a face da terra. A ciência se multiplicará, diz Daniel, a ciência materialista do Anticristo, entra em e todo joelho se ajoelhará ante a besta, assim está escrito. O falso profeta que faz os sinais diante da besta é o ego, o eu, o mim mesmo, o si mesmo, e a besta monta sobre a grande meretriz. Qual destas? O abominável órgão condartiguador, a serpente tentadora do Éden. Assim, pois, irmãos, é necessário compreender o que é a besta, tem poderes terríveis, gigantescos. Quando compreende isto, preocupás então por fazer dentro de mesmo, uma criação nova. Como diz Paulo de Tarso, e é verdade, a circuncisão, nada vale, a incircuncisão, nada vale, o importante é fazer uma nova criação. Qual é essa nova criação? A fabricação dos corpos existenciais superiores do ser. E qual é a marca do Cristo? Os estigmas, disséramos, os sinais do mercúrio com o que se está trabalhando, falando em rigorosa alquimia. Mas se irmãos, não faz uma nova criação, nada tem feito. Nos antigos mistérios do Egito,
quando o iniciado ia receber sua primeira iniciação, entrava em um sarcófago, em um sepulcro, cheio de muitos verbos, e ali permanecia dormido 3 dias com suas noites, como morto. Então, fora do corpo físico, se encontrava face a face com sua Mãe Divina. Ísis, a qual trazia em sua destra um livro, o livro da sabedoria, mediante o qual é possível orientar-se um para realizar a grande obra. E qual é o livro da sabedoria? O Apocalipse. Quem o entende? O que esteja fazendo a grande obra, quem não esteja fazendo a grande obra, não o entenderá porque esse é o livro de toda a criação. Passados os 3 dias, o iniciado ressuscitava de entre os mortos, porque voltava à vida. É claro, não era a ressurreição maior, não, uma pequena ressurreição, porque em cada iniciação algo morre em nós e algo ressuscita em nós. Assim, por este caminho, vamos morrendo e ressuscitando pouco a pouco. Estes 3 dias são as 3 purificações pelas quais tem um que passar, 3 purificações pelo ferro e pelo fogo. A ressurreição maior somente é possível depois da morte maior. Quando um ressuscita a fundo, quando passa pela grande ressurreição, a irmã tem morrido, já não fica nada do anticristo, nem da besta, nem do falso profeta, para eles, o lago ardente com fogo e enxofre que é a morte segunda. Então se levanta o Filho do Homem, ele ressuscita no Pai e o Pai ressuscita no Filho, porque o Filho e o Pai são um. Assim, pois, tudo está dentro de nós, é dentro de nós mesmos que nos toca trabalhar. Assim como somos um fracasso, necessitamos que morra o ego, e já havendo logrado, faz-se necessário que morra a besta, a irmã, o monstro das 7 cabeças e dos 10 chifres, o anverso do homem causal. Só assim, meus queridos irmãos, é possível ressuscitar um pouco mais tarde. Antes desse instante, teremos que nos contentar com pequenas mortes e ressurreições, mas não é possível a ressurreição final antes da morte da besta. Todas as escolas nos falam de que o iniciado permanece 3 dias entre um sepulcro e que depois disso, sai transformado. Algumas escolas tomam isso literalmente, cruamente, creem que de verdade são 3 dias, ali deitado metido entre uma caixa de morto, e que logo se levanta feito um Deus. Não entendem a realidade das coisas, não querem compreender que esses 3 dias são as 3 purificações pelo ferro e pelo fogo. Para lograr isso, se necessita toda uma vida de sacrifícios. Zoroastro, Zaratustra, começou muito jovem e já ancião, o logrou. Há quem começa já a idade madura ou velhos, obviamente, não alcançam em uma só existência fazê-lo, mas podem avançar muito em futuras existências, ou em sua futura existência, terminar a obra. Mas não é possível, repito, chegar à ressurreição suprema sem a morte do anticristo. Até aqui minha palestra desta noite, meus queridos irmãos. Que hora temos? 11. Item estudante. Item mestre. Bom, faremos nossa corrente nos item estudante. Segundo a classe do outro dia, a ponto de ver um ser demoníaco. Eu quero perguntar-lhe, como é possível e a que se deveu que o mesmo Mestre Jesus fosse tentado pelo diabo? Item mestre. Todos os seres que estejam no caminho esotérico, sem fazer exceção de Jesus de Nazaré, têm sido e serão tentados. Inquestionavelmente, necessitamos transformar ao diabo, convertê-lo em Lúcifer, branquear ao diabo, fazê-lo brilhar em nós, item estudante. Mestre, mas ele já não o tinha, ele já o tinha branqueado, ele já não tinha que ter essa reflexão do Logos, não? Porque ao menos já o tinha branqueado, item mestre. Bem pensado. Item estudante. Eu digo, penso, item mestre. Tu pensavas assim? Item estudante. Suponho que ele já o teria branqueado, não? Item mestre. Pois todos os seres, incluindo a ele, têm tido que branqueá-lo. Se ele não havia logrado branqueá-lo do todo, depois teve que branqueá-lo através da iniciação. Em todo caso, o drama cósmico da iniciação é altamente simbólico. Os evangelhos estão escritos em chave, foram feitos por iniciados e para iniciados. Se necessita passar toda uma vida de estudos herméticos para vir a compreender os evangelhos e depois de haver chegado à ancianidade, é quando venham a compreendê-los.
Se necessita ver branqueado seus cabelos, disséramos, na sabedoria, para poder vir a entender o que são os evangelhos. Bom, irmãos, vamos agora,